Inácio estremeceu, ouvindo os gritos do solicitador. Recebeu o prato que este lhe apresentava e tratou de comer debaixo de uma trovoada de nomes. Malandro, cabeça de vento, estúpido, maluco. Onde anda que nunca ouve o que lhe digo? Hei de contar tudo ao teu pai para que lhe sacuda a preguiça do corpo com uma boa vara de marmelo ou um pau? Sim, ainda podes apanhar. Não pense que não. Estúpido, maluco. Olhe que lá fora é isso mesmo que você vê aqui. Continuou voltando-se para Dona Severina, senhora que vivia com ele maritalmente há anos. Confunde-me os papéis todos, erra as casas, vai a um escrivão em vez de ir a outro, troca os advogados, é o diabo. Dona Severina tocou-lhe o pé como que pedindo que parasse. Borges espeitorou ainda alguns outros impropérios e ficou em paz, com Deus e com os homens. Não digo que ficou em paz com os meninos, porque nosso Inácio não era exatamente menino. Tinha 15 anos feitos e bem feitos. Cabeça inculta, mas bela. Olhos de rapaz que sonha, que adivinha, que indaga, que quer saber e acaba por não saber nada. Tudo isso posto num corpo não destituído de graça, ainda que mal vestido. O pai era barbeiro na Cidade Nova, e pô-lo como agente, escrevente ou o que quer que fosse do solicitador Borges, na esperança de vê-lo no foro, pois acreditava que os procuradores de causas ganhavam muito. Passava-se isto na Rua da Lapa. Inácio ia comendo devagarinho, não ousando levantar os olhos do prato, nem para colocá-los onde eles estavam, no momento em que o terrível Borges o descompôs. Verdade é que seria agora muito arriscado. Nunca antes ele pusera os olhos nos braços de Dona Severina, que se não esquecesse de si e de tudo. Também a culpa era antes de Dona Severina em trazê-los assim nus constantemente. Usava mangas curtas em todos os vestidos da casa, meio palmo abaixo do ombro. Dali em diante, ficavam-lhe os braços à mostra. Na verdade, eram belos e cheios, em harmonia com a dona, que era antes grossa que fina. E não perdiam nem a cor nem a maciez por viverem ao lar. Mas é justo lembrar que ela não os trazia assim por faceira, senão porque já gastara todos os vestidos de mangas compridas. De pé, era muito vistosa. Andando, tinha meneios engraçados. Ele, entretanto, quase que só havia a mesa, onde, além dos braços, mal poderia mirar-lhe o busto. Não se pode dizer que era bonita, mas também não era feia. Nenhum adorno. O próprio penteado consta de muito pouco. Alisou os cabelos, apanhou-os, atou-os e fixou-os no alto da cabeça com um pente de tartaruga que a mãe lhe deixou. No pescoço, um lenço escuro. Nas orelhas, nada. Tudo isto com 27 anos, floridos e sólidos. Inácio, por sua vez, tinha vontade de ir embora e de ficar. Havia 5 semanas que ali morava e a vida era sempre a mesma. Sair de manhã com o Borges, andar por audiências e cartórios, correndo, levando papéis ao selo, aos escrivães, aos oficiais de justiça. Voltava à noite, jantava, recolhia-se ao quarto até a hora do jantar. Jantava e ia dormir. 5 semanas de solidão, de trabalho sem gosto, longe da mãe e das irmãs. 5 semanas de silêncio, porque ele só falava uma ou outra vez na rua. Em casa, nada. Deixe estar, pensou ele um dia. Fujo daqui e não volto mais. Não foi. Sentiu-se agarrado e abraçado pelos braços de Dona Severina. Nunca vira outros tão lindos e tão frescos. A educação que tivera não lhe permitia olhá-los logo assim abertamente. Parece até que a princípio afastava os olhos, vexado. Encarou-os
pouco a pouco, ao ver que eles não tinham outras mangas. E assim os foi conhecendo, mirando e amando. No final de 3 semanas, eram eles, moralmente falando, as suas tendas de repouso. Aguentava toda a trabalheira de fora, toda a melancolia da solidão e do silêncio, toda a grosseria do patrão, pela única paga de ver 3 vezes por dia o famoso par de braços. Naquele dia, enquanto a noite ia caindo e Inácio estirava-se na rede, não havia ali outra cama, Dona Severina, na sala da frente, recapitulava o episódio do jantar e pela primeira vez desconfiou alguma coisa. Rejeitou a ideia logo? Uma criança? Mas há ideias que são da família das moscas teimosas. Por mais que a gente as sacuda, elas tornam e pousam. Uma criança? Tinha ele 15 anos, e ela advertiu que entre o nariz e a boca do rapaz havia um princípio de rascunho de buço. Que admira que começasse a amar? E não era ela bonita? Essa ideia não foi rejeitada, antes afagada e beijada. E recordou então os modos dele, os esquecimentos, as distrações, e mais um incidente, e mais outro. Tudo eram sintomas. E concluiu que sim. Tudo parecia dizer à dama que era verdade, mas essa verdade, desfeita a impressão do assombro, lhe trouxe uma complicação moral, que ela só conheceu pelos efeitos, não achando meios de discernir o que era. Não podia entender-se nem equilibrar-se. Chegou a pensar em dizer tudo ao solicitador e ele que mandasse embora o fedelho. Mas que era tudo? Já nessa noite, Dona Severina mirava por baixo dos olhos os movimentos de Inácio. Não chegou a ver nada, porque o tempo do chá era curto e o rapazinho não tirava os olhos da xícara. Na noite seguinte, pôde observar melhor. Nas outras, otimamente. E concluiu que sim, que era temida e amada. Amor adolescente e virgem, retido pelos liames sociais e por um sentimento de inferioridade que o impedia de reconhecer-se a si mesmo. Dona Severina compreendeu que não havia recear nenhum desacato e que o melhor era não dizer nada ao solicitador. Poupava-lhe um desgosto e outro à pobre criança. Vou-me embora, repetia ele como nos primeiros dias. Chegava à casa e não se ia embora. Deixava-se estar e ia andando. Afinal, porém, teve de sair, e para nunca mais. E eis aqui o como e o porquê. O dia estava lindíssimo. Não era apenas um domingo cristão, era um imenso domingo universal. Inácio passava-os todos ali, no quarto, ou à janela, ou relendo um dos 3 folhetos que trouxera consigo. Contos de outras épocas, comprados a tostão debaixo do passadiço do Largo do Paço. Eram 2 horas da tarde. Estava cansado? Dormira mal à noite, depois de haver andado muito na véspera. Estirou-se na rede, pegou um dos folhetos, A Princesa Magalona, e começou a ler. Na sala, Dona Severina advertiu que Inácio havia comido pouco ao almoço e tinha o ar abatido, e advertiu que ele poderia estar doente, poderia ser até que ele estivesse muito mal. Saiu da sala, atravessou rasgadamente o corredor e foi até o quarto de Inácio, cuja porta achou escancarada. Dona Severina parou, espiou
Deu com ele dormindo na rede, com o braço para fora e o folheto caído no chão. A cabeça, virada um pouco para o lado da porta, deixava ver os olhos fechados, os cabelos revoltos e um grande ar de riso e de beatitude. Dona Severina sentiu bater-lhe o coração com veemência e recuou. Sonhara de noite com ele. Podia ser que ele estivesse sonhando com ela. Desde a manhã que a figura do mocinho não lhe saía diante dos olhos como uma tentação diabólica. Recuou de novo. Depois voltou. Olhou 2, 3, 5 minutos ou mais. Parece que o sono dava à adolescência de Inácio uma expressão mais acentuada, quase feminina, quase pueril. Uma criança, disse ela a si mesma naquela língua sem palavras que todos trazemos conosco. E essa ideia abateu-lhe o alvoroço do sangue e dissipou-lhe em parte a turvação dos sentidos. Que não possamos ver os sonhos uns dos outros. Dona Severina ter-se-ia visto a si mesma na imaginação do rapaz. Ter-se-ia visto ali, diante da rede, risonha e parada. Depois inclinar-se, pegar-lhe nas mãos, levá-las ao peito, cruzando ali os braços, os famosos braços. Inácio, namorado deles, ainda assim ouvia as palavras dela, que eram lindas, cálidas, principalmente novas, ou pelo menos pertenciam a algum idioma que ele não conhecia, posto que o entendesse. 2, 3, 4 vezes a figura esvaía-se para tornar de novo, vindo do mar ou de outra parte, entre gaivotas, ou atravessando o corredor com toda a graça robusta de que lhe era capaz. E tornando, inclinava-se, pegava-lhe outra vez das mãos, cruzava ali ao peito os braços, até que inclinando-se mais, muito mais, abrochou os lábios e deixou-lhe um beijo na boca. Aqui, o sonho coincidiu com a realidade, e as mesmas bocas uniram-se na imaginação e fora dela. A diferença é que a visão não recuou, e a pessoa real tão depressa cumprira o gesto quanto fugira até a porta vexada e medrosa. Dali, passou à sala da frente, aturdida do que fizera, sem olhar fixamente para nada. Afiava os ouvidos, ia até o fim do corredor a ver se escutava algum rumor que lhe dissesse que ele havia acordado, e só depois de muito tempo é que o medo foi passando. Na verdade, a criança tinha o sono duro. Nada lhe abria os olhos, nem os fracassos contíguos, nem os beijos de verdade. Mas, se o medo foi passando, o vexame ficou e cresceu. Dona Severina não acabava de crer que fizesse aquilo. Parece que embrulhara os seus desejos na ideia de que era uma criança enamorada que ali estava, sem consciência nem imputação, e meio mãe, meio amiga, inclinara-se e beijara-o. Fosse como fosse, estava confusa, irritada, mal consigo e mal com ele. O medo de que ele podia estar fingindo que dormia apontou-lhe na alma e deu-lhe um calafrio. Mas a verdade é que dormiu ainda muito e só acordou para o jantar. Sentou-se à mesa lépido, conquanto achasse Dona Severina calada e severa, e o solicitador, tão ríspido como nos outros dias, nem a rispidez de um, nem a severidade de outra, podiam dissipar-lhe a visão graciosa que trazia consigo.
ou amortecer-lhe a sensação do beijo. Borges mandou dizer ao pai que não podia mais ficar com ele. E não o fez zangado, pois lhe tratou relativamente bem e ainda lhe disse à saída: se precisar de mim para alguma coisa, procure-me. Sim, senhora. Senhora Dona Severina? Está para o quarto com muita dor de cabeça. Volte amanhã ou depois para despedir-se dela. Inácio saiu sem entender nada. Não importa. Levava consigo o sabor do sonho. E através dos anos, por meio de outros amores mais efetivos e longos, nenhuma sensação achou nunca igual a daquele domingo, na Rua da Lapa, quando ele tinha 15 anos. Ele mesmo exclama às vezes, sem saber que se engana: foi um sonho, um simples sonho.